Em 1917, ele muda-se definitivamente para Paris. E ali ele estabelecendo-se, conhece, já tinha alguns parentes na cidade, e ele acaba conhecendo também a Madri Ozenfant, que era também um artista plástico, e em parceria com ele começa a experimentar outros ofícios, que era a escultura e a própria pintura. Inclusive é neste período que o Le Corbusier ganha este apelido e começa a utilizar, na verdade, esse apelido que era o de Le Corbusier, né, esse pseudônimo, que é o pseudônimo com o qual ele assina os seus quadros que começou a pintar a partir dali. Esta associação com o Zenfant e também com seu primo Pierre Jeanneret dá início aí ao movimento purista, que tem aí o seu ápice com a criação da revista L'Esprit Nouveau, que eles ali fundam e começam a disseminar esse conhecimento sobre a arte e a arquitetura nova, né, a arquitetura. Inclusive é nessa revista que o Le Corbusier começa a publicar suas ideias, que vem aí a formatar a sua grande obra teórica chamada Por uma Arquitetura, aonde ele expõe a sua visão da nova arquitetura, né, da arquitetura disruptiva que se romperia ali da arquitetura clássica, e para isso ele coloca que a nova arquitetura ela deve obedecer a 5 pontos que ficaram conhecidos como os 5 pontos da arquitetura moderna, que eram a construção, né, edificada sobre pilotis, que nada mais é do que toda a parte principal da casa ficando elevada do pavimento térreo. Então o pavimento térreo teria apenas aquele pilotis. Isso elevado, isso sendo visto numa escala mais urbana, na escala do bairro, da cidade, permitiria até que esse térreo ele fosse público, para que as pessoas pudessem ali passar por baixo das construções, ou seja, você não cercearia ali o direito das pessoas de ir e vir. Se vocês viram o vídeo que eu fiz sobre o Tony Garnier, inclusive foi um dos contatos que Le Corbusier fez em Paris, foi com o próprio Tony Garnier. A gente vai observar na semelhança que ele já propunha lá, na semelhança desse conceito que ele já propunha lá na sua cidade industrial, né, de que a casa ficaria edificada e o lote que essa casa estaria edificada, ele seria público, né, não seria ali, no caso, privado, as pessoas poderiam cruzar. Então essa ideia ela já foi se amadurecendo, e com o Le Corbusier tendo esse domínio da técnica do concreto, ele começou a desenvolver aí os seus pontos, né? Não só do concreto, mas da estrutura, enfim, modernista que estava vindo. Então, o primeiro ponto é esse, a edificação sobre pilotis. O segundo ponto seria o terraço-jardim, que é a negação do telhado de 2 ou mais águas, ou uma água, enfim. Ele propunha que esse telhado, essa cobertura, ela fosse numa laje plana que poderia ser utilizada, inclusive, como jardim, fazendo um terraço verde com uma plantação de vegetações, enfim. Ou seja, ele propunha que esse espaço no telhado ele estava sendo perdido pelas pessoas, né? Elas não usavam esse espaço que era criado lá. E com essas novas técnicas construtivas permitia que as pessoas criassem aí esse terraço para sua utilização. O terceiro ponto seria a planta livre de estrutura, que até então toda a arquitetura ela era fundamentada de que as paredes eram estruturais. Então, se você construía uma casa de 2 pavimentos e a planta tinha um certo desenho no pavimento térreo, essas paredes elas teriam que ser previstas para suportar o peso do pavimento de cima, e esse peso ele teria que ser concentrado ali naquele ponto da parede, onde está a parede. Então, necessariamente obrigava com que o desenho da planta do pavimento superior fosse igual ao da planta do pavimento inferior. Isso era algo dado já da arquitetura clássica, e com a evolução do pensamento aí do projeto estrutural e das técnicas construtivas, então o Le Corbusier colocava isso como um outro ponto, uma vez que toda a parte estrutural do edifício poderia ser construída no sistema que ele denominou sistema dominó, que seria com lajes, pilares e vigas.
todo o desenho da planta, da divisão da casa, da edificação, enfim, ela era livre da estrutura. Porque se você tem pilares, você tem ali um conjunto de pilares que suporta uma laje, e no pavimento de cima também esse conjunto de pilares que suporta uma outra laje, que seria o terraço, digamos que seja uma casa aí de dois pavimentos. O caminho das paredes ele não precisaria obedecer necessariamente aí essa modulação dos pilares. Ele poderia ter no pavimento térreo, no segundo, no terceiro, no quarto, desenhos totalmente diferentes, aí desligados um do outro. O quarto ponto, aí elaborado por Le Corbusier, é o da fachada livre da estrutura. Então, da mesma maneira que a planta era livre da estrutura, agora a fachada também ela não se acoplava mais e não seguia ali ao desenho em planta e o desenho estrutural, que era a parede estrutural. Porque também, da mesma maneira que se eu tinha um desenho no pavimento térreo de planta, com aberturas que seriam, né, janelas e portas para o exterior ali na fachada, no pavimento de cima eu também deveria ter esse mesmo desenho, porque o peso ficaria concentrado, né, onde teria mais paredes. Então, onde eu teria uma janela, ela teria que ficar exatamente em cima da outra, sempre ponderando aí esse peso estrutural um em cima de outra parede. Mas eu já tenho a edificação construída nesse sistema dominó, inclusive eu poderia recuar os pilares da fachada, deixando a laje passar em balanço, e isso permitia que eu fizesse uma pele de vidro, ou então fizesse um fechamento em vidro em determinados pontos, ou fechamento mesmo em alvenaria em alguns pontos, em vidros em outros. Então dava aí uma certa liberdade para a composição da fachada. Então, este foi o quarto ponto elaborado por Le Corbusier. E o quinto ponto também é um pouco interligado com o anterior, que é a janela em fita, que se uma vez que eu tenho essa fachada livre, eu posso ter aí a minha liberdade para desenhar as minhas janelas, né, as fenestrações, que é chamado. Então, como voltando também à comparação com a arquitetura clássica, se eu tinha aquele ritmo de janelas bem ditado nas fachadas, né, uma em cima da outra, com as mesmas proporções, e sempre na predominância, né, vertical, porque aí eu diminuo o vão, né, a abertura ali, então eu ganho mais, no pavimento terra eu ganho mais perímetro de parede para estruturar os pavimentos posteriores. Agora, com essa liberdade toda aí de construção, eu posso fazer uma janela em fita com a predominância horizontal, permitindo ao usuário ter aí um campo visual maior, né, ter visadas, fazer enquadramentos de paisagens, enfim. Então seria este o quinto ponto da arquitetura. Como nós vimos, o Le Corbusier ele não era um leigo, ele sabia, estudava, era um estudioso e conhecia todos os pontos da arquitetura clássica, né? A arquitetura que vinha a ser produzida e todos os movimentos arquitetônicos que acompanhavam os movimentos da arte aí até aquele momento. Então, sabendo disso, ele tinha em mente de que a arquitetura clássica ela tinha as suas 5 ordens clássicas, que é a dórica, a jônica, a coríntia, a toscana e a compósita. Então, são aí ordens das 3 ordens da arquitetura clássica grega e as últimas 2 da arquitetura clássica romana, e elas ditavam aí toda a construção da arquitetura clássica, e depois no Renascimento elas voltaram à tona, e naquele momento, que era um momento ali que foi chamado de arte da arte eclética, ou da arquitetura eclética, estavam voltando à tona. Então, com isso em mente, o Le Corbusier propõe esses 5 pontos justamente para contrapor a arquitetura clássica e determinando ali um ponto onde ele diz, olha, aqui é um rompimento da arquitetura e das artes com tudo que é clássico, e isso vinha também com o seu conceito de espírito novo, né, que dava o nome à revista. Então, a partir de agora, nós estamos aí com esse novo espírito, esse novo ânimo de produzir coisas, mesmo artisticamente, arquitetonicamente e até industrialmente,
E é isso, inclusive, que ele fala no seu livro Por uma Arquitetura, né, a necessidade de acompanhar ali, né, o que seria o Zeitgeist, né, o espírito do tempo. Também pretendo fazer um vídeo sobre esse conceito mais à frente. Então, ele coloca esses 5 pontos para contrapor as 5 ordens clássicas e, a partir dali, ditar toda a arquitetura baseada nisso. E, de fato, foi o que aconteceu. A gente verá aí, e podemos ver, inclusive, hoje, as referências nos projetos de arquitetura. Este é um corte do canal Café Cidade. Se este assunto te interessa, o link completo do vídeo está na descrição. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like neste vídeo. Obrigado!